Hoje eu quero falar com a jovem advocacia ou advogados que caiu aqui nesse vídeo por algum motivo, certo? A gente vai tratar hoje sobre o grande Leviatã que estraga o mercado de trabalho dos advogados, enfim, esse grande Leviatã, né, que tá sempre aí no nosso pé, e eu percebo que quase ninguém tem essa observação, ou se tem medo de falar, ou não critica por algum motivo que eu também não sei o porquê. Então, hoje o vídeo se trata sobre o Estado se tornou o seu inimigo, né? O Estado ele tá tão inflado, ele tá tão grande que ele já virou o seu pior inimigo, certo? Então aqui nós temos, vamos iniciar aí tratando da desigualdade social do Brasil, né? Como que funciona a faixa salarial? Porque isso aqui é importante, justamente para a gente começar a fazer uma introdução a essa antropologia, dessa análise aqui de como que está funcionando o mercado atual, principalmente na parte da advocacia. Então nós temos aqui 50% das pessoas do Brasil que ganham até R$ 1.167, tá? Então, esse gráfico aqui é recente, tá? E demonstra aí o tamanho da desigualdade social, certo? Depois nós temos, acima dessas pessoas que ganham 167 R$ 1.167 por mês, 10% de população que ganha entre 1.167 até R$ 4.167 por mês. Isso aqui já dá já o quê? 60% da população, certo? E aí, depois nós temos aí os 5% que é considerado os mais ricos, certo? Aí daqui para frente a gente só vai só para o gráfico dos mais ricos, que ganha de 4.167 até R$ 7.000, e depois 1% que ganha de 7.000 até 28.000, que aqui se enquadra já juízes, promotores, certo? Que está no topo 1%, e depois de 28.000 até 46.500, também aqui a gente tem já uma classe de desembargadores, certo? Que já está já num nível maior, que ganham de 28.000 a 46.500 reais, desembargadores, ministros, enfim, pessoas que trabalham em estatais, ministério, procuradores, né, do estado, enfim, pessoas que ganham muito bem. E daqui para cima é mais a elite mesmo, a verdadeira elite do topo mais rico do mundo, que são herdeiros que vêm de gerações em gerações, que ganham aí acima de 46.000 e vai até além disso aqui, tá, gente? Isso aqui tá mostrando aqui 308.000, mas na minha opinião vai muito mais além disso. Você perceba que 0,03% ganha 5 milhões de reais por mês, tá? Então a gente tem essa realidade no Brasil, é uma realidade bem fora do padrão. Mas por que eu estou mostrando isso aqui, né? Talvez surjam aí uma dúvida, mas por que está mostrando isso? Porque a gente precisa justamente entender onde está a maior parcela da população, certo? Qual que é a renda da maior parte da população, onde ela está concentrada, onde está concentrada a renda da maior parte da população e qual o valor dessa renda? É esse valor que varia de 1.167 até R$ 7.000, tá? Podemos dizer que isso aqui é mais da metade do Brasil. E aí, agora sim, a gente faz a introdução à grande crítica, né? Porque é o seguinte, a Defensoria Pública, ela atende pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos por mês, certo? E se você for calcular 3 salários mínimos por mês, dá o valor de R$ 4.236. Então você consegue atingir essas três primeiras classes, né? Tanto os mais pobres quanto a parte dos mais ricos, avançando até que mais um pouco, certo? E por que eu estou falando isso? Porque aqui já começa um grande problema na jovem advocacia. Porque vamos lá, eu entendo que tem aí algumas pessoas que até podem ser da elite, né, netos de grandes advogados, volta aqui a cena para mim, netos de grandes advogados, filhos, enfim, ou pessoas do topo que já tem um grande networking, né, com a parte da população mais rica e aí consegue advogar, mas nós também temos advogados da outra parcela que não tem esse network, tá? Não tô aqui para fazer mimimi, para falar não, porque coitado não. Eu tô aqui para falar da realidade, certo?
Então, quando você pega ali um recém-formado, um jovem advogado que vem de uma classe mais baixa, obviamente ele vai advogar para essa massa da população de renda mais baixa. E aí, conforme ele vai adquirindo experiência e mostrando o serviço, ele pode ir subindo a classe social e até através de um networking, né, ele conseguindo um networking com o pessoal mais rico, ele talvez consiga clientes dessa massa de população mais rica e consiga cobrar honorários equivalentes. Só que perceba que existe um grande caminho, uma grande batalha até você chegar nesse patamar. E o seu primeiro inimigo é o próprio Estado, tá? É o próprio Estado, justamente porque o Estado ele engole 60% dos clientes que você poderia ter na sua advocacia como cliente particular. Então o Estado ele pega essa massa de clientes, certo? Esses 66% da população e nomeia advogados conveniados com a Defensoria Pública, que inclusive é a própria Jovem Advocacia, para prestar serviços a preço de banana, para receber depois de um ano e meio, 2 anos, certo? Para aí sim esse jovem advogado ter algum acesso a alguma renda financeira. Então isso para mim é jogar contra a própria jovem advocacia, é jogar contra a advocacia, com o aval da própria OAB, tá? E eu percebo que ninguém faz nada, então estou aqui justamente para acordar aí vocês e fazer uma crítica para ver se as pessoas conseguem entender sobre isso que eu estou falando. Então vamos voltar aqui para o nosso gráfico, que eu quero continuar aqui o nosso debate, certo? Então, quando você olha lá para a tabela da defensoria e vê quanto que é pago ao advogado, você percebe uma grande diferença entre aquilo que a OAB pratica na sua tabela para aquilo que a defensoria paga para os jovens advogados, tá? Então perceba, procedimento ordinário, né? Proposição ou defesa de ação. A OAB diz que o advogado tem que cobrar valor mínimo de 5.716 e 20% ali no êxito, certo? O que acontece? A defensoria, com o mesmo tipo de serviço que você vai prestar, ela vai te pagar se você trabalhar no processo inteiro, certo? Ou seja, se houver fase recursal, você trabalhar ali numa segunda instância, ao total, tendo um serviço completo, você vai ganhar R$ 1.490,76, tá? Lembrando, aqui engloba até fase recursal, tá bom? Se não for em fase recursal, você pode ganhar até 70%, que é esse valor aqui. Se você conseguir resolver isso aqui de modo consensual, você vai ganhar 60%. E detalhe também, essa questão de porcentagem, o juiz também pode decidir ali na própria sentença. Então, esse valor você vai ganhar no momento que você recebe o cliente. Para quem é da defensoria sabe muito bem que não, né? Você vai ganhar esse valor no momento em que o processo termina. Então você vai receber esse cliente, você vai fazer a ação. Até agora você não recebeu o dinheiro, tá? Fazer a ação dele, vai cuidar da ação dele no escritório e somente ao final da ação, que pode demorar um ano e meio, 2 anos, é que você vai ganhar aquele valor ali, tá? Você vai ganhar aquele valor. E outro requisito importante, tá? Outro requisito também que é importante, vamos voltar aqui, é a questão do pagamento, tá? A questão do pagamento. Vamos vir aqui. Aqui, ó, o pagamento será realizado no primeiro dia do segundo mês subsequente ao envio. Então, o juiz deu a sentença. Deixa eu voltar aqui. O juiz deu a sentença de que você ganhou, você tem que esperar transitar em julgado, o fórum emitir essa certidão, que vai ser emitida uma certidão. Após a emissão da certidão, você vai lançar no sistema e o Estado vai ter 60 dias para te pagar. Então, perceba o tamanho do prejuízo que essa defensoria, esse convênio causa à jovem advocacia. E aí a crítica aqui minha vai continuar justamente nesse quesito aqui, ó. Vamos lá, ó. Quanto ganha um concursado em defensoria pública? Então vamos lá. Nós temos os conveniados da defensoria pública, nós temos os conveniados, que é aquele convênio que a OAB faz com o Estado, né, com a defensoria pública, para a jovem advocacia ou os advogados que tiverem interesse se inscrever e aí prestar o seu serviço de advocacia para a defensoria pública para ganhar aquilo que eu coloquei ali naquela tabela, tá? Para ganhar esse valor aí
demonstrando aí, ó, tabela de honorários com convênio da OAB. Então, o advogado vai ganhar esse valor que é muito abaixo daquilo que a própria OAB pratica na tabela dela. Enquanto isso, o próprio defensor público, o próprio advogado defensor público vai ganhar quanto? Aquele que presta o concurso e trabalha na defensoria. Ele vai ganhar um salário fixo de 28 mil a 41.650 reais, certo? Então, enquanto você, jovem advogado, está ganhando ali, primeiramente, nos primeiros estágios, primeiros meses, não está ganhando nada e está prestando um serviço para a defensoria pública, o advogado que prestou concurso na Defensoria Pública e passou está ganhando de 28 mil a 41 mil reais por mês, tá? Por mês, é o salário mensal, beleza? Então, você já começou a entender aqui a crítica. Eu espero que você já esteja já abrindo a sua mente sobre a escravidão que é essa questão de defensoria pública, convênio e jovem advocacia, ou até a classe advocatícia, que todos nós estamos se prejudicando por conta desse leviatã do Estado. Então vamos voltar aqui à crítica, certo? E tem muito mais para tratar aqui, não é só isso não. Então vamos lá. Quando você analisa quanto custa, né, para você montar o seu primeiro escritório, você, advogado novato, tá ali começando, poxa, acabei de tirar o AB, quanto fica para abrir um escritório? Bom, você vai gastar em torno de uns 12 mil reais. Então você já tem que ter isso na carteira para você abrir seu escritório físico. Ah, mas eu vejo que hoje em dia não precisa, tudo bem. Você pode advogar pela internet, enfim, você pode advogar na sua casa. Só que se você quiser ter um ambiente de trabalho, um local onde você consegue diferenciar a sua residência, que é importante, tá? Aqui eu faço uma crítica pessoal. Você tirar a sua residência, que é o seu local de descanso, do seu ambiente de trabalho, é muito bom. Para depois não ter gente batendo palmo fora de horário, você está no seu horário de descanso, está almoçando, pedindo serviço jurídico, sendo que você, né, tem um local físico que o cliente tem que esperar o seu horário de atendimento, certo? Mas, de qualquer modo, para você ter hoje um espaço físico, para você montar, e isso sem contar o imóvel, tá? Se for comprar imóvel, obviamente que é muito mais, mas para você alugar, você ainda vai ter despesa de aluguel, e para você montar hoje um escritório, questão de mesa, pintura, decoração, a cafeteira, por baixo 12 mil reais para você começar, tá? Por baixo. Um sofazinho ali na sala de espera. Hoje um sofá não custa menos que 3.500, 4 mil reais um sofá de sala de espera. Então, perceba que a jovem advocacia já começa perdendo. Já começa com uma despesa negativa de 12 mil. E aí se depara no mercado onde a própria defensoria está engolindo 60% da clientela dele. 60% das pessoas que poderia estar fechando um contrato com o jovem advogado está indo para a defensoria. E a defensoria que capta essas pessoas paga uma miséria para esse jovem advogado que você viu ali na tabela e não paga na hora, tá? Vai pagar somente ao final. Então isso está estragando o mercado da advocacia. Agora voltando aqui, sobre o pagamento eu já falei, certo? E aí eu retorno a vocês uma observação. Quanto será que você pagou de mensalidade na sua faculdade? Quanto que você pagou? O valor médio, conforme você está vendo aqui numa pesquisa efetuada de uma faculdade de Direito, é de R$ 1.200 mensais. Esse é o valor médio, tá? Tem faculdade aí que vai cobrar um preço muito maior. Claro que se você for de uma elite maior, você vai, você vai ter feito uma faculdade de um valor maior, né? Uma Mackenzie, uma PUC, enfim, você vai estar você provavelmente fez uma faculdade dessa de direito de um valor maior. Mas de qualquer modo, você tem que entender o seguinte: você estava pagando 1.200 por mês na expectativa de ter um emprego que vai te dar uma renda no mínimo dobro daquela despesa que você teve para você recuperar. Porque se você desembolsou para você adquirir uma habilidade e uma nova profissão, o que você quer é o reembolso desse valor, certo? E também um valor acima para você, obviamente, conquistar suas coisas, porque você retraiu por 5 anos na sua riqueza, então agora que você está formado, você quer conquistar em um curto lapso temporal o dinheiro que você gastou para retrair na sua vida financeira e deslanchar para conquistar carro, casa, enfim, os requisitos básicos para a gente ter uma vida digna, né? E aí que tá. Voltando ali na tabela, vamos voltar lá na tabela lá da defensoria, que engole 60% dos clientes do Brasil. Quanto que você vai ganhar se você... Vamos supor que você pega
numa região boa em que você consegue várias nomeações por mês, tá? Então, tem isso também. As pessoas se iludem achando que vai ter 15, 20, 30 clientes por mês ali nesse valor, e não é, tá? É no máximo 2, 3 nomeações por mês que ocorrem. Então, não é esse monte de pessoas que vocês têm essa noção. Então, é 2, 3 no máximo por mês que vocês vão ter. Então, você vai ter que. Vamos colocar 2 ações dessa por mês, só que você não vai receber de início, você vai receber somente daqui a 1 ano e meio, 2 anos, cada processo tem um prazo. Então você já começa já negativo e você não recupera aquele valor que você pagou na faculdade. Então isso é um grande problema, tá? Isso é um câncer na nossa sociedade, essa defensoria, esse convênio também com a defensoria, que acaba aí com a jovem advocacia, tá bom? Então isso faz com que você se frustre, porque você gastou 1.200 durante 5 anos para pagar a sua faculdade, que é um puta de um valor, vai dar mais de 60 mil reais por mês, certo? Já sai já com uma despesa de 12 mil para montar um escritório, fora um veículo, né? Fora um veículo que você obrigatoriamente tem que ter um veículo para se locomover e prestar as diligências que a advocacia exige, tá bom? Agora vamos dar uma analisadinha, quantos juízes tem no Brasil? Fiz uma pesquisa rápida no Google e é até importante que ficou a pergunta de quanto juiz e quanto que ganha, né? Então, hoje no Brasil nós temos 18.424 juízes. Cada juiz ganha uma renda média, tá? Que varia demais, varia para mais, sempre varia um pouco para mais. R$ 33.258 mensais, tá? Um juiz de primeiro grau aí vai estar ganhando esse valor. Fora os desembargadores, certo? Muitos aí que, inclusive, com estratégias estão tirando mais de 1 milhão por mês. Isso aí é um fato, é uma verdade, está no portal da transparência, é só você pesquisar. Tem desembargador ganhando mais de 1 milhão de reais por mês, tá bom? E a gente vai, calma aí que a gente está entrando nas críticas aqui, importante. Vamos lá. Agora, quanto que dá isso de despesa estatal por mês? Por mês o Estado gasta, o Estado que eu falo o país inteiro, tá? Não vai achar que é o Estado de São Paulo, o Estado do Mato Grosso, sei lá que Estado você está me assistindo. O Estado é o país inteiro. Então, por mês, o Brasil inteiro gasta só com salário de juiz 612 milhões 745 mil 392 reais. Claro que esse valor varia para mais, tá? Então isso aqui é mais ou menos uma base. Anualmente, o país gasta 8 bilhões 578 milhões 435 mil 438 reais só com salário de juízes, tá bom? Tá, mas por que que você tá falando sobre salário de juiz? O que que isso tem a ver com defensoria pública, com jovem advocacia? Qual que é o principal argumento que você escuta das pessoas para você advogar na defensoria pública? Primeiro de todos, são famílias de baixa renda que precisam de apoio assistencial jurídico. Segundo que você escuta, não dá para pagar um salário bom para os advogados porque o Estado não tem condições. Enfim, e tem vários e vários outros argumentos que as pessoas utilizam para te manipular a virar um escravo desse sistema, tá? Porque você não passa de um grande escravo desse sistema aí de convênio com a defensoria pública, certo? Enquanto isso, você viu que advogado concursado da própria defensoria ganha 30 mil por mês, certo? O juiz ganha mais de 33 mil por mês e você é um escravo que presta o serviço de peão para a defensoria pública que ganha somente ao final da ação. Quantas você tem que acumular, quantos anos você tem que trabalhar para você acumular um grande salário, vamos colocar aí daqui uns 10, 15, 20 anos, certo? De acúmulo de ações de defensoria, sendo que você só tem de 2 a 3 nomeações por mês de defensoria, tá? E você viu lá na tabela que nem todas são de 1.400. Algumas são 1.400, são 800, outras são 700, enfim. Então, esse é o raciocínio que você tem que sair dessa bolha, tá? Ah, mas eu presto um serviço assistencial. Tá, perfeito. Você está fazendo um serviço, uma caridade. Você está sendo mais um escravo do Estado. Porque o Estado está falando o quê para você? Ah, a gente presta serviço para quem não tem renda, para essas pessoas de baixa renda. Só que é o mesmo Estado que fala isso que cobra impostos absurdos no consumo dessas mesmas pessoas para bancar o salário de juiz, para bancar salário de concursado da elite do funcionalismo público, tá? Então vamos voltar aqui
novamente para nossa crítica essencial. Então, um juiz tem essa despesa mensal. Isso que eu não contei os concursados, né, da Defensoria Pública, que eu demonstrei aqui. Não fiz essa pesquisa, deveria ter feito, raciocinei isso agora, tá? Quantos concursados da Defensoria Pública existe no Brasil, para a gente calcular quanto que eles gastam, tá? E lembrando, quem paga o salário dessas pessoas são a maior parte da população que pagam através de impostos, recolhem impostos. Então você acha que no Brasil os mais ricos pagam mais impostos? Você acha mesmo isso? Então você está sendo muito, muito bem enganado pelo grande Leviatã. Você tem que acordar para a vida. Quem mais paga imposto nesse país são a classe média e a classe baixa. São os que mais pagam impostos. Os mais ricos não pagam imposto, até porque se for cobrar muito imposto dos mais ricos, eles tiram a riqueza do Brasil e vazam embora. Então existe um certo problema em cobrar muito imposto dos mais ricos. Então, quem garante esses altos salários de juiz, de concursado, é a própria população pobre. Então, o argumento de que você, advogado peão do convênio da defensoria, está fazendo um serviço para os mais pobres, ajudando os mais pobres, não cola. Porque é o mesmo Estado que fala isso para você, que soca no mais pobre altos impostos, certo? E através desses altos impostos, que eles socam nos mais pobres, garante salário da elite do alto funcionalismo público, perfeito? Então, continuando aí, uh, você que é da jovem advocacia, você tem contra você o Estado, o grande Leviatã, a própria Defensoria Pública e a OAB, que também não te ajuda, que faz o convênio com a Defensoria. Então vamos lá, vamos concluir esse nosso raciocínio. O Estado retira mais de 60% das pessoas que poderiam ser os seus clientes no mercado econômico, tá? O Estado cobra impostos absurdos dessas mesmas pessoas para bancar serviços assistenciais. O Estado lhe paga apenas ao final do processo, com 60 dias de carência, tá? Valor abaixo da tabela que a OAB manda o advogado cobrar. E o Estado garante altos salários para os advogados concursados da Defensoria que fazem o mesmo serviço que você. Ai, meu Deus do céu! Ai, eu não tava mostrando aqui o PowerPoint. Vamos voltar aqui, ó. Então, aqui comigo, ó. Vamos de novo aqui o raciocínio. O Estado retira mais de 60% das pessoas que poderiam ser os seus clientes no mercado econômico. E aí você pode falar o seguinte, tá, mas sobre essa questão do Estado retirar 60% das pessoas, essas pessoas não são de baixa renda? Sim, são de baixa renda. O que você, como advogado jovem em advocacia, poderia fazer? Ao invés de esperar a defensoria te dar uma migalha somente ao final do processo, de 800, 1.000, 1.400, se você fizer um recurso que vai demorar 1 ano e meio, 2, você não poderia muito bem pegar um cidadão desse, certo? E aí eu vou contra também a tabela da OAB que coloca valores fora da realidade do Brasil e cobrar desse cidadão um valor, por exemplo, de R$ 2.000 parcelado em 10 vezes, ele passa num cartão de crédito ali em 10, 12 vezes e você receber esse valor à vista, o cliente fica com a dívida com o cartão bancário e ele vai pagando mensalmente para o banco. Ou, se for o caso, você confiar nesse cliente, for uma pessoa honesta, de boa índole, você fazendo o carnê em 10 pagamentos, imagina você ter 20 clientes desses no seu escritório por mês, pagando aí uma mensalidade de R$ 150 por mês, R$ 200 por mês, R$ 100 por mês. É possível? Claro que é possível. Você estaria com uma renda de 2, 3 mil reais todo mês, conseguiria montar o seu escritório, conseguiria bancar as despesas mensais do seu escritório, conseguiria ter uma cartela de cliente e subir cada vez mais. Só que o Estado faz o contrário. O Estado entrega um serviço assistencial às pessoas gratuitamente, que as pessoas acham que é gratuito, mas não é. Está embutido nos impostos, nos altos impostos que a gente paga. Usa você, advogado jovem, de escravo de um sistema em que a OAB coloca uma tabela que o mesmo serviço tem que ser 5 mil e o Estado paga R$ 30.000 por mês, de 30 a 40 mil reais por mês para um advogado que faz o mesmo serviço que você, só que é concursado, mas para você que é conveniado, meu querido, o Estado paga apenas ali um valor irrisório por cada ação que você faz e só paga ao final, com carência de 60 dias, tá? Que dá muito mais que 60 dias, que até o juiz, até chegar na sentença, o juiz
emitir a certidão, você lançar essa certidão e dar os 60 dias, já foi mais de 4, 5 meses depois da sentença, tá? Para você receber esse valor. Então, abra o olho, pelo amor de Deus, o Brasil é um país onde as pessoas têm que ir muito baixo, as pessoas não raciocinam. E você é mais uma marionete do sistema, você é mais um escravo do sistema, tá? E isso tá maravilhoso para a OAB e para o governo. Então vamos voltar lá novamente aqui, a nossa tabelinha aqui de raciocínio. Então o Estado tira esses clientes que poderia estar te pagando uma parcela mensal, que poderia estar passando um cartão de crédito ali, dividindo para o próprio banco em 20 vezes, porque uma pessoa que ganha um salário de 4 mil reais, ela consegue pagar uma parcela ali de 250 reais no cartão de crédito. Ela consegue pagar uma parcela de 400 reais no cartão de crédito, certo? O Estado cobra impostos absurdos dessas mesmas pessoas para bancar serviços assistenciais. E aí, nesses serviços assistenciais, entra os juízes também, entram os advogados da defensoria que são concursados. Então, não essa desculpa de que estamos ajudando os pobres, isso não cola, porque o Estado não está ajudando o pobre, o Estado está cobrando impostos através do consumo desses mesmos pobres. Um saco de arroz que poderia custar R$ 9, ele custa 30 porque o Estado está cobrando muito mais em cima para garantir os impostos para bancar o salário da grande elite do funcionalismo público. O Estado paga apenas ao final do processo, com 60 dias de carência valor abaixo da tabela da OAB. O Estado garante altos salários para os advogados concursados da Defensoria Pública, que fazem o mesmo serviço que você. O Estado garante altos salários para a elite do judiciário, bancados pela massa da população através de impostos. Ou seja, quem paga esses salários não é aquela população mais rica, e sim a população mais pobre, tá? A OAB concorda com essas atitudes e faz convênio com o Estado, persuadindo a nova advocacia, ou seja, a jovem advocacia, a oferecer a sua mão de obra abaixo daquilo que é tabelado pela própria OAB. A assistência estraga o mercado de trabalho, ou seja, essa assistência jurídica gratuita de advogados da Defensoria Pública, certo? Sendo nomeado para 60% da população, estraga o mercado de trabalho dos advogados e da jovem advocacia, certo? E retira a possibilidade dessa nova advocacia advogar para a grande massa da população e crescer financeiramente. Então você fica travado dependendo dessa bosta dessa defensoria que só estraga a porra do mercado de trabalho, tá? E por fim aí, você se ilude achando que precisa ajudar as pessoas através desse serviço assistencial, porém, essas pessoas são as mesmas que o Estado cobra impostos absurdos para bancar a elite dos concursados do Brasil. Finalizando, você é escravo do sistema e ajuda o Leviatã a aumentar de tamanho. Então, dito isso, se você não acordou ainda, desculpa, meu querido, seu QI é abaixo do QI de macaco. E o QI de macaco vai de 70 a 95. O QI médio do brasileiro é 83.